galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para aprendermos as tag questions. E o que seriam tag questions? Bom, primeiro vamos falar da nossa língua, da língua portuguesa, para que a gente possa entender a língua inglesa. No português coloquial do nosso dia a dia, temos a mania de usar o né no final das frases para confirmar aquilo que estamos dizendo. Por exemplo, você fez o dever de casa ontem, né? Você pegou aquele trabalho que eu te pedi, né? E esse né é uma contração de não é. Você quer o quê? Que a pessoa confirme aquilo que você está dizendo. E as tag questions em inglês, elas são isso. Simplesmente nós queremos a confirmação daquilo que estamos falando. São essas perguntinhas que fazemos no final da frase, obtendo confirmação daquilo que é dito. Isso é tag question. Então, a tag question é uma forma de pedir a confirmação de algo dito, na afirmativa ou na negativa, por meio de uma pequena pergunta que contém um auxiliar e um sujeito apenas. A inclusão da tag question transforma a frase numa yes/no question. Isso geralmente é feito quando se espera que o interlocutor concorde com a frase dita. Então, como eu disse para vocês, a tag question é essa perguntinha no final da frase que fazemos esperando que o outro confirme aquilo que a gente está falando. E ela transforma a frase em inglês numa yes/no question, ou seja, numa pergunta que a pessoa responde simplesmente sim ou não. Quando eu pergunto para você, você fez o dever de casa, né? Você só vai responder sim ou não. Isso é yes/no question, ok? E na tag question, nós só vamos utilizar o mesmo auxiliar e o mesmo sujeito, pronome, da frase principal, tá? Então, ele só é feito com auxiliar e com pronome. Exemplo. It is hot today, isn't it? Está quente hoje. Não está? Eu quero o quê? Uma confirmação. E essa perguntinha aqui no final, que busca essa confirmação, é chamada de tag question. Mas como nós vamos formar as tag questions? Bom, eu gosto sempre de pensar numa pilha. Lembrem que uma pilha tem mais ou menos. E a tag question a gente vai formar com a mesma lógica da pilha. Como assim, professora? Bom, se a frase estiver mais, ou seja, estiver na afirmativa, a tag question será menos, ou seja, ficará na negativa. Já se a frase estiver na negativa, a tag question será mais, ou seja, será na afirmativa, tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, a tag question ela é feita só com auxiliar, que está na frase principal, e com o sujeito da frase principal, mesmo sujeito e o mesmo auxiliar. E depois vamos pensar na pilha. Se ela tiver mais na afirmativa, tag question vai ser menos, negativa. Agora, se a frase for menos, negativa, a tag question será mais, na afirmativa. Tá confuso? Calma que vamos ver exemplos e vai ficar mais claro, ok? Vamos lá. Vamos fazer uma observação primeiro. Quando a tag question estiver na negativa, ou seja, quando aqui o finalzinho, essa pergunta aqui no finalzinho da frase estiver na negativa, tag question, nós vamos usar a forma contraída do auxiliar, tá? A gente sempre vai usar a forma contraída, se estiver na negativa. Vamos ao exemplo. She lives by herself, doesn't she? Ela mora sozinha, não mora? Primeira coisa que vamos lembrar é da pilha. Primeira coisa que vamos analisar. A frase, ela está na afirmativa, mais, ou está na negativa, menos. She lives by herself. Ela mora sozinha. Essa frase está afirmando, então ela é positiva. Se ela é positiva,
a tag question será negativa. Depois, nós temos que ver qual é o auxiliar da frase. She lives by herself. Ela mora sozinha. Se formos analisar essa frase, aqui só tem um verbo de ação, que chamamos de verbo principal. Só tem um verbo, live, que é morar. Não tem verbo auxiliar explícito na frase. Se não tem o verbo auxiliar explícito na frase, já que eu tenho que usar o mesmo para fazer a tag question, eu tenho que analisar em que tempo verbal está essa frase. She lives by herself. Bom, chama atenção que esse verbo live, morar, ele está com S. E somente um tempo verbal coloca S no verbo nas terceiras pessoas do singular. Ou seja, com he, she e it. É o simple present. Então, chegamos à conclusão de que o tempo verbal dessa frase é o simple present. Aí nós temos que lembrar. Quais são os verbos auxiliares que usamos para fazer perguntas e negativas no simple present? Muito bem. O do e o does. O does nós usamos com he, she, it e o do com as demais pessoas. Aqui nessa frase, she lives by herself, ela mora sozinha, qual pronome está sendo usado? She. Com she, a gente usa does. Porém, lembrem que essa frase está mais, está na afirmativa. Se ela está mais na afirmativa, a tag question será menos, será na negativa. Então, a gente tem que colocar o does na negativa. Então, vai ficar doesn't. E aí nós temos que usar o pronome, o mesmo da frase principal. Qual o pronome aqui? Qual é o sujeito? She. Ela mora sozinha. Quem mora sozinha? Ela. She. She é o sujeito. Então vai ficar doesn't she? Ok? Somente usamos na tag question o auxiliar e o sujeito, o pronome. Tranquilo? Se o sujeito for um nome, a gente sempre vai ter que trocá-lo por um pronome, ok? Vamos ver isso mais aqui embaixo. Um outro exemplo. You have been here before, haven't you? Você esteve aqui antes, não esteve? Vamos lá. Aqui nós temos dois verbos, o verbo have e o been. Se temos dois verbos, um tem que ser auxiliar. Nesse caso, o auxiliar é o have. Por quê? Porque esse tempo verbal, o tempo verbal que usa o have como auxiliar, é o present perfect. Então, aqui nós temos o have como auxiliar e o been como verbo principal. Na tag question, nós usamos o mesmo auxiliar e usamos o mesmo sujeito da frase principal, certo? Aqui já vimos qual é o auxiliar, o have. Então, vamos usar o próprio have. Mas primeiro vamos lá. You have been here before. Essa frase está positiva ou negativa? Muito bem, positiva. Sendo assim, a tag question vai estar na negativa, vai estar menos. Lembrem da pilha. Então, o have, eu vou ter que passar ele para negativa. Sempre vem o auxiliar primeiro. Então, eu já escrevo aqui, ó, haven't. Agora, vamos ver aqui qual é o sujeito. You have been here before. Você esteve aqui antes. You have been here before. Você esteve aqui antes. Qual é o sujeito? Você. Então, eu uso o mesmo sujeito. Então, vai ficar haven't you? Ok? Tranquilo? Quando o auxiliar está explícito na frase, fica mais fácil. É só passar ele para a negativa se aquele estiver na afirmativa, ou se estiver na negativa, passar para a afirmativa. Agora, quando o auxiliar não estiver explícito, nós temos que ver em que tempo verbal está a frase para ver qual auxiliar vamos utilizar, ok? Outro exemplo. The actor is great, isn't he? O ator é ótimo, não é? Aqui, ó, quando tiver o verbo to be na frase, que é o is, o am, o are, isso quando conjugado na afirmativa, ele sempre será auxiliar. Então, the actor is great.
o ator é ótimo. Essa frase está positiva ou negativa? Positiva, ela é afirmativa. Eu estou afirmando que o ator é ótimo. Então, a tag question vai ficar o quê? Na negativa. Então, eu tenho que pegar o is, que é o auxiliar, e colocar na negativa. Vai ficar isn't. Certo? Agora, vamos ver qual é o sujeito. O ator é ótimo. O ator. O ator é o quê? Ele. Ele em inglês é como? He. Então, o ator eu posso trocar pelo pronome pessoal he. Então, o sujeito vai ser he. Isn't he? Eu não posso colocar aqui isn't the actor. Eu tenho sempre que trocar o sujeito pelo pronome. Não esqueçam disso. A tag question é formada por um auxiliar e um pronome, né, que se refere ao sujeito da frase principal. Por último, the students left for the dorms, didn't they? Os estudantes deixaram os dormitórios? Não deixaram? Primeira coisa, essa frase está na afirmativa ou na negativa? Mais ou menos. Ela está na afirmativa. Então, eu já sei que a tag question será na negativa. Muito bem arrasado. Agora, nós temos que ver qual é o auxiliar dessa frase, o verbo auxiliar. The students left for the dorms. Bom, nessa frase, nós só temos aqui um verbo, left. Só um verbo. Então, o auxiliar não está explícito. Aqui só temos o verbo de ação. Então, nós precisamos definir, analisar em que tempo verbal está esta frase para que a gente possa saber qual auxiliar vamos usar. Ok? Então, vamos lá. The students left for the dorms. Left está no passado. É o passado de live. Left. Se a frase está no passado, qual é o auxiliar que usamos no passado para fazermos perguntas e negativas? Qual é o auxiliar? Muito bem, Brasil. Did. Então, a gente já sabe que a frase está no passado e que o auxiliar que usamos é o did. The students left for the dorms. Está na afirmativa, então did vai ter que estar na negativa na tag question. Então, ó, didn't. Agora, eu preciso usar um pronome. E ele tem que ser o mesmo da frase principal, o sujeito da frase principal. The students, os alunos. Os alunos são quem? Eles. Como eles em inglês? They. Então, vai ficar didn't they? Ok? Tranquilo, Brasil? Molezinha, né? Então, lembrem sempre que tag question é aquela perguntinha no final da frase que usamos para confirmar aquilo que estamos falando, buscando essa confirmação, tá? Agora, prestem atenção. I am a teacher. Eu sou professora. Aqui, como eu disse para vocês, o verbo auxiliar, quando for verbo to be, nós sempre vamos usar ele como auxiliar. Vamos usá-lo como auxiliar. Então, I am a teacher. Qual é o verbo to be? Continuando a nossa aula sobre as tag questions, vamos ver essa frase aqui, analisar essa frase juntos. I am a teacher. Eu sou professora ou eu sou professor, dependendo do contexto. Aqui, nós temos o verbo to be, am, que está até destacado. Como eu disse para vocês, quando tiver verbo to be na frase, ele será o auxiliar. Então, eu vou fazer a tag question com ele. Porém, quando am estiver na frase principal, na forma afirmativa, e assim, eu tenho que fazer a tag question na negativa, quando for o am, eu posso fazer de duas formas. Eu posso falar I am a teacher, aren't I? Eu sou professora, não sou? Ou I am a teacher, am I not? Eu sou professora, não sou? Então, quando for o am, tá, na afirmativa, e tivermos que fazer na negativa a tag question, vai ficar aren't I
Am I not? Tranquilo? Agora outras duas observações. Se a frase principal usar o let's, ou seja, está dando uma sugestão ou um convite, a tag question sempre será shall we? Então vai ficar assim, ó. Let's go for a walk. Shall we? Vamos dar uma caminhada, vamos sair para passear. Vamos? E quando estiver na forma imperativa, ou seja, dando uma ordem, uma instrução, começando com o verbo, a tag question vai ser will you? Open your books. Will you? Abram os livros. Abram. Tá? Então, essas daqui são 3 regrinhas específicas que temos que ter atenção. Quando for am na afirmativa, para sugestões ou convites e a forma imperativa. Tranquilo? Até a próxima!